João, capítulo 12, versículo 47, e se algum homem ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Comentários, Otávio Rosa. Um dos maiores erros que o cristianismo tem cometido ao longo da sua história é tentar impor para as pessoas os conceitos deixados por Cristo. Basta estudarmos a história do cristianismo que entenderemos que no passado pós-igreja primitiva, com o surgimento da Igreja Católica com o passar dos anos a Igreja foi deixando a condição de perseguida para perseguidora, relatos de caça às bruxas, da Guerra Santa, de venda de indulgências, de imposição religiosa aos índios e os africanos que forçadamente vieram para nosso país, terrorismo religioso, cerca de ser a religião verdadeira e tantas outras coisas, que recentemente ocorre com os militantes da Igreja Protestante, que diz somente eles irão ter direito à salvação em Cristo. Vale lembrar que tem que ser em determinada placa de igreja, não pode ser em outra não. Tais acontecimentos dentro do cristianismo têm demonstrado que a religiosidade tem cada vez mais tomado conta de uma nação, que em tese deveriam popularizar-te da terra pregando o Evangelho de Cristo, mas o que podemos ver é claramente um racha entre as esferas do cristianismo. Os que se declaram católicos não compartilhar das mesmas formas pensatórias dos que são declaradamente protestantes, cada um vive no seu mundo religioso, com suas doutrinas e teologia humanas e esquecem que temos um só Deus, Cristo. Pois tradicionalmente acreditasse que foi o próprio Cristo que fundou a Igreja Católica, posteriormente a Igreja Protestante nasceu por uma discordância teológica proposto pelo Padre Martinho Lutero, revelando contra o Papa Leão X e a Igreja Católica, algo semelhante feito por Cristo com os religiosos judeus. Sendo assim, se um só é o Senhor, por que existem diferentes linhas de pensamentos dentro do cristianismo? Porque na realidade a ideia de se ter um local em homenagem a Cristo, partiu do conceito religioso romano do imperador Constantino e sua monarquia, que vinham de uma religião politeísta, ou seja, os romanos não criam em um só Deus, mas criam em diversos deuses, mas nem sempre foi assim. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 42 ao 47 Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E, assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. O templo que eles se reuniam era um templo em Jerusalém. Logicamente, muitos de nós não têm capacidade financeira para ir até lá. Contudo, as construções que vemos da igreja cristã não passa de usurpação religiosa ensinada pelos apóstolos. Então, forçar de barra que no passado a Igreja Católica assim o fez e que atualmente a Igreja Protestante o faz, acaba indo contra o proposto por Cristo, que deixou bem claro: o seu evangelho não é para julgar ninguém, mas antes para salvar aqueles que creem. E não se trata de um determinado grupo ou igreja, mas o mundo todo, ou seja, o próprio julgamento que fazem entre si, fazem para sua própria condenação. Em Cristo somos livres inclusive da religiosidade cristã, que determina que para ser cristão deve ser filiado a uma igreja cristã, seja ela católica, ortodoxa ou protestante, quando na verdade o cristão é todo aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixando de crer em qualquer coisa que não seja Cristo e seus ensinamentos, e tais ensinamentos adquirimos lendo a palavra de Cristo, o Novo Testamento. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.